Olá pessoal, bom dia a todos. Gente, hoje eu escolhi esse lugar que eu considero mágico, encantador, para falar de um assunto que eu também considero mágico e encantador. Acho que vocês já devem estar sabendo, porque eu tô postando direto, que amanhã, aliás hoje, é a nossa live de primeiro ano dos Encontros Poéticos. Esse projeto, ele surgiu no início da pandemia e foi muito interessante, porque foi um momento onde estava todo mundo muito aflito, muito agoniado, sem saber e sem entender o que estava acontecendo, né? Eu acho que ninguém nunca imaginou passar pelo que a gente está passando, mas principalmente no início da pandemia, o quanto foi estranho, né? A gente não tinha informações, a gente não sabia como se portar, não sabia como agir, é tudo muito novo. E o Conrado, com o Zanon, que é ator e poeta, nosso parceiro das lives, me trouxe um projeto, inicialmente, no qual eu nominei de Poemice, né? A gente colocou esse nome, onde as pessoas traziam relatos de como elas estavam passando pela quarentena, por esse início de quarentena, e o como fazer a interpretação desses relatos. E aí eu trabalhei dentro da loja, como eu tenho um pouco de conhecimento sobre cinema, eu trabalhei na edição desse material. Esse material está disponível, quem quiser ter acesso lá tanto no Insta da Ebossa, quanto no canal no YouTube, que é o Ebossa Espaço de Arte. Bom, esses relatos, eles foram acho que 12 ou 13, eu não tenho certeza agora. No que a gente fechou um ciclo, eu diria, a gente resolveu fazer uma primeira live com algumas das pessoas que participaram dos relatos, que enviaram os relatos, para a gente conversar, para trocar um papo, para ter esse momento de interação e falar sobre arte e cultura de uma forma mais livre. E essas 3 pessoas, as quais eu tenho um carinho extremamente especial, que foram o Roberto, que também é poeta, a Flavinha, que é cantora e mentora, é maravilhosa, e a Vivian, que trabalha dentro da parte de meditação, yoga, enfim, também é uma profissional incrível. Esses 3 toparam participar desse primeiro encontro, dessa primeira live, e foi surreal, foi incrível, porque nenhum deles eu tive contato, aliás, só a Flavinha, que ela se mudou recente, então eu consegui conversar com ela pessoalmente, mas nenhum até aquele momento eu conhecia pessoalmente, a não ser o Conrado. E é interessante como o ambiente virtual ele proporcionou pra gente essa troca, né? Essa vivência, esse calor, que mesmo sem ser físico, mas ele existia ali, né? Ele estava presente. E foi muito gostoso, quem tiver oportunidade, a live está disponível, foi muito construtivo, foi um momento de troca realmente, de interação, de entender que a gente não estava sozinho naquele momento, nesse momento, porque a pandemia não acabou, tão conturbado e tão atípico, né? E eles 3 ali, nós 5 na verdade, foi como se a gente estivesse eu sempre falo, no sofá da sala, conversando, papeando, ou numa praia linda, e trocando essa ideia, conversando sobre arte, sobre cultura, sobre vida, conversando sobre as nossas expectativas, os nossos sonhos, tendo esse espaço para trocar ideia, sabe? Porque a gente estava enclausurado, a gente estava há meses fechados, encarcerados ali, e a gente conseguiu naquele momento transcender a questão de espaço e tempo. Então foi mágico, para mim foi um encontro libertador de certa forma. E foi interessante, porque ele foi o primeiro de 11, né? Agora nós vamos hoje celebrar o nosso 12º encontro, aliás, ou seja, o primeiro ano, né? E, oi pra todo mundo que tá entrando, desculpa, gente, eu não tô muito acostumada a fazer live aqui, então é meio diferente pra mim. Então, todos os outros, eles foram extremamente positivos. Eu falo que a gente tem que aprender com a vida sempre, né? A gente aprende com as coisas ruins e com as coisas boas.
Mas eu acho que quando a gente tem a possibilidade de aprender com um encontro, com uma troca entre pessoas que têm a mesma linguagem que a gente, e às vezes nem a mesma linguagem, porque divergem em opiniões, mas que elas sabem respeitar as nossas opiniões e as opiniões dos outros, então aí a gente encontrou um ambiente de evolução. Porque quando você não concorda com alguém, não há problema nenhum com relação a isso, mas que quando você consegue respeitar a opinião dessa pessoa ou dessas pessoas e entender de onde veio aquela opinião, quais são os embasamentos que ela está trazendo, aí sim você sabe que você está num ambiente que ele é construtivo, que ele está te ajudando a evoluir. E eu acho que os encontros poéticos, eles trazem exatamente isso. Eles falam sobre essa abertura, sobre você aceitar o tempo do outro, sobre você entender que a sua voz, existe vez, mas a sua voz não é a única. Você não é dono das verdades. E eu acho que no momento onde a gente está presenciando tantas fake news e tantas coisas bizarras, para não usar um outro termo, você conseguir interagir com pessoas que respeitam as diferenças é algo maravilhoso. E quando os encontros poéticos trazem a proposta de falar sobre arte e cultura, eu acho que a gente está indo ainda mais fundo, porque eu não vejo um ser humano que consiga evoluir sem arte e sem cultura. Eu não vejo alguém que possa ir para frente em qualquer setor que seja de vida sem ter um conhecimento, sem ter um embasamento dentro da arte e da cultura. E quando a gente traz os temas que a gente traz dentro dos encontros poéticos, eles são realmente mais abertos, né? E são sempre dentro da poesia. Aliás, o nome já diz, né? São encontros poéticos. Então eles trazem essa leitura suave com a vida. Essa leitura de que, mesmo no meio de uma pandemia, no meio de um caos que se instaurou na nossa sociedade, a gente precisa olhar para o mundo com os olhos de amor, de afeto, de carinho, com olhos de perdão também, né? E eles, pra mim, assim, quando eu falo, vai, assiste, não é da boca pra fora, sabe? É porque eu coloco tanto amor, tanto carinho, o Conrado também, a gente coloca tanta energia nesse projeto, que quando a gente vê a dimensão que ele vai tomando, quando a gente vê a forma com que ele vai chegando nas pessoas, gente, sem brincadeira, dá uma alegria na alma, sabe? Dá um acalento no coração que falta palavra. Eu acho que é isso. Eu acho que chega um momento que faltam... não existe forma de você expressar o todo que estão sendo esses encontros. Então, se vocês tiverem oportunidade, se vocês tiverem um tempinho, acesse o último encontro, confere lá o primeiro, tanto faz, vê o que vai acalentar o seu coração. Observa aquele que tem um tema que nesse momento você está precisando ouvir, ou escutar, ou conversar, quem sabe, sobre. Então, eu acho que é nesse momento que você vai encontrar o encontro poético que é perfeito para você. Deixa o seu coração falar. Então, o que eu tô fazendo aqui agora, no meio nesse céu maravilhoso, com esse mar incrível de fundo, é justamente passar para chamar vocês para essa live de aniversário. Porque é interessante, assim, a gente pediu para alguns convidados, aliás, para os convidados que participaram da live, para mandar mensagens, né, sobre isso, como foi sua participação, o que eles acharam dos encontros. E gente, é tão lindo, é tão gostoso ver que o que a gente está sentindo, o que a gente está presenciando com os encontros poéticos não é só nosso, que você fala assim, cara, tá certo, a gente tá no lugar certo, a gente tá no caminho certo. Então, assim, a gente abraçou, é um projeto que a gente não conseguiu ainda monetizar, e é importante pra gente porque a gente, tanto eu quanto o Conrado, a gente não tem, assim, uma verba muito alta, então a gente acaba destinando uma boa parte do nosso tempo para isso, e seria bem interessante realmente ter, de alguma forma, como monetizar isso. Mas ele é um projeto que, se alguém quiser patrocinar, a gente aceita. Mas ele é um projeto que, mesmo sem ter essa parte de verba, a gente mergulhou de cabeça, sabe? A gente faz virtualmente as nossas reuniões, às vezes presencial, porque o Conrado trabalha no Teatro Espaço, que fica na mesma rua onde tem a nossa loja. Então a gente acaba se encontrando e trocando ideia, né?
Mas esse tempo que a gente direciona para isso... Bom dia, Glaucia! Esse tempo que a gente direciona para isso é um tempo razoável, né? Então, quando eu falo de monetização, é porque realmente a gente precisa se manter, né? A gente tem contas para pagar, como a gente costuma dizer. Mas passado esse momento de fala sobre a questão de pagamento, e essa fala, ela também é pontual, porque a gente acaba sempre olhando para a arte e para a cultura como setores que não precisam de dinheiro, como setores que precisam ser feitos com o coração, com a alma, enfim. Não é bem assim, gente. As pessoas, os artistas, os artesãos, as pessoas que trabalham nessas áreas, elas precisam viver, elas precisam pagar suas contas, elas precisam sobreviver. Elas fazem realmente com alma, com coração, mas elas precisam ter essa troca, esse retorno. Então, se você tem aí a possibilidade de valorizar um artista, um artesão, de pagar para um músico ou um ator, ou enfim, seja o que for, valorize. A arte e a cultura são extremamente importantes na nossa sociedade. E eu não consigo me imaginar, e nem imaginar o mundo passando por 1 ano e meio de pandemia, praticamente 2 anos, a gente vai fechar com certeza 2 anos de pandemia, sem a arte, sem a cultura. Você consegue se imaginar aí sem assistir uma série, sem escutar uma música, sem, sei lá, ver na TV algum noticiário, alguma coisa? Tudo isso está envolvido. A arte e cultura está em tudo. E se a gente não valorizar, quem vai valorizar? Não são os nossos governantes, né? Então, assim, gente, fica o convite para vocês. Quem quiser conhecer, ou quem ainda não conheceu, ou quem quiser conferir, tá no canal da Ebossa, Ebossa Espaço de Arte, tá no YouTube. Tem o Insta da Ebossa, na minha página que vocês já encontram. Acho que vale a pena vocês darem uma conferida no Insta, porque lá no Insta tem na bio, né? A gente disponibiliza todos os canais de acesso da nossa loja, inclusive o YouTube. E eu gostaria muito de ver vocês lá. Eu acho que vocês vão gostar do que vocês vão enxergar, do que vocês vão ver, das trocas que acontecem dentro desse ambiente. E eu espero um dia, em breve, a gente conseguir fazer esses encontros presenciais. A gente fazia muitos projetos antigamente presenciais relacionados à arte e cultura, não nesse perfil. Mas eu vou ser sincera, eu morro de saudade. Eu sou da área de eventos também, então eu acho que a presença humana, ela é sempre muito calorosa, ela é sempre muito construtiva. Eu fico feliz de saber que a gente conseguiu fazer algo parecido no ambiente virtual, de ter essa troca, possibilitar essa troca, e principalmente, é uma coisa que eu não salientei aqui na fala, mas, cara, a gente conseguiu unir norte a sul do Brasil. Então, assim, saber que tem uma pessoa na Bahia assistindo, outra lá no Rio Grande do Sul, outra em Manaus, e até gente fora, teve gente dos Estados Unidos, pessoal da Suíça, enfim, Portugal assistindo live. Então, assim, é muito gostoso saber que a gente está falando a mesma língua, que é a língua do amor, que é a língua do afeto, que é a língua do carinho, e principalmente é a língua que fala de arte e cultura, de valorização da arte e da cultura. Então fica o convite para vocês, quem ainda não assistiu, as lives estão disponíveis lá no YouTube, inclusive também estão disponíveis da Ebossa, né? Eu acho que vocês já vão conseguir ter acesso aqui no meu perfil, eu coloco. E eu espero ver vocês hoje à noite, às 8 da noite, no canal da Ebossa no YouTube, Ebossa Espaço de Arte. Um beijo grande, obrigada por trocarem esse tempinho aí comigo, por me ouvirem, e uma ótima quinta-feira para vocês. Tchau, tchau, gente!